mineiro Francisco Cândido Xavier nasceu na cidade de Pedro Leopoldo, a 45 quilômetros da capital de Belo Horizonte, no ano de 1910. A casa onde ele viveu até os 5 anos de idade é esta que aparece na foto. O menino pobre estudou apenas até o primário e trabalhou desde cedo para ajudar o pai a sustentar os irmãos. Foi em Pedro Leopoldo também que Chico recebeu a primeira psicografia aos 17 anos de idade e nunca mais parou. A maior parte dos livros, segundo o médium, foi ditada pelo espírito de Emmanuel, o mentor espiritual dele. Quando já psicografava os livros com mensagens do além, o jovem começou a trabalhar como escriturário. Foi aqui nessa fazenda modelo que Chico Xavier trabalhou entre os anos de 1933 a 1958. Primeiro ele começou como faxineiro e logo em seguida, após passar por um concurso público, virou escriturário do Ministério da Agricultura. Chico Xavier trabalhava lá naquele prédio e fez grandes amigos, grandes amizades e muita gente já o conhecia pelo trabalho que ele desenvolvia já naquela época com as psicografias. O seu Carlos Alberto de Miranda conviveu com o Chico nessa época, né, seu Carlos? Qual que é a lembrança que o senhor tem dele? O senhor começou pequenininho aqui. Tem muita lembrança, Camila, todas elas agradabilíssimas, né? Então é difícil eu separar uma, porque o Chico era um colega excepcional, como sempre foi uma pessoa incomum, né? Então tudo que a gente lembrar de Chico é agradável. Falando em contar a história, aqui do lado de cá, por exemplo, tem a casa sede dessa fazenda modelo onde vocês trabalharam. E aqui tem um cantinho muito especial. Que cantinho que é esse, doutor Carlos? É onde o Chico, após o expediente, ele psicografava, né? Após que ele era muito compenetrado, nunca deixou de cumprir a obrigação funcional dele. É essa salinha aqui? É essa sala. Vamos entrar então para a gente mostrar, seu Pois Carlos? não. Vamos mostrar então um pouquinho, seu Carlos, como é que era? Aqui ele utilizava aquela mesa ali? É. Vamos sentar aqui para bater um papo então? Para o senhor me contar um pouco dessas lembranças. Então o senhor me falou que era após o expediente. A gente trabalhava até às 5 horas. E o Chico vinha para cá para psicografar. Convivência com o Chico, sob todo aspecto. Era um grande colega, era um exemplo de pessoa, um exemplo de homem, de funcionário, de colega, de amigo, antes de tudo, né? Era uma pessoa em quem a gente confiava, a quem todos nós recorríamos nos momentos de aperto. Um coração imenso, uma bondade tremenda, inata. Chico morou em Pedro Leopoldo até o início de 1959. Durante todos esses anos, dedicou o tempo aos livros espíritas e também aos trabalhos de atendimento às pessoas que vinham de todo o Brasil. A casa onde ele passou os últimos anos ainda existe. O imóvel foi ampliado e dedicado à memória do leopoldense mais famoso. Alguns cômodos da casa onde Chico Xavier viveu antes de se mudar para Uberaba continuam intactos. Deste lado, por exemplo, o visitante pode conferir o banheiro que o médium utilizava quando vivia aqui em Pedro Leopoldo. E do lado de cá, o cômodo onde o visitante se sente mais atraído, com mais curiosidade, já que nós estamos no quarto exatamente onde ele dormia. Por aqui, além da cama, tem alguns objetos pessoais de Chico Xavier, como o paletó com uma canetinha no bolso, o sapato que ele utilizava, a bolsa e aqui um objeto que virou marca registrada do médium, o óculos que estava sempre com ele. Dona Bárbara conviveu com o médium antes dele se mudar para a cidade de Uberaba e, quando podia, ia visitá-lo no Triângulo Mineiro. A minha bisavó, Salaura,
foi a parteira do Chico Xavier, porque ela morava em frente à casa do Chico, onde hoje é o Centro Luiz Gonzaga. E ela foi a parteira dele. Quando a mãe dele também faleceu, ela que estava junto a Dona Maria João de Deus. Quando que você começou a ter noção de quem era o Chico Xavier? Eu já tinha lá meus 20 e poucos anos, aí que eu comecei a entender a grandiosidade do homem, da pessoa, porque era uma pessoa que todo mundo só elogiava. Apesar do preconceito que havia em Pedro Leopoldo, porque era uma cidade católica, né? Mas era uma pessoa muito boa. Como que você descreveria o Chico Xavier para todo mundo, independente se for espírito ou não? Olha, era aquele que estava sempre disponível para qualquer pessoa. Era aquele ser iluminado que estava sempre disposto a ouvir aqueles que estavam sofrendo, ou aqueles que estavam alegres, que queriam agradecer, né? Então, ele realmente era uma luz. Ele dormia pouquíssimo e atendia todo mundo com tanto carinho, com tanto amor, que a gente achava que nem podia acontecer uma coisa assim. Neste espaço da Casa dos Médicos de Pedro Leopoldo, algumas salas guardam outro acervo referente a Chico Xavier. Eu vou conversar agora com o seu Geraldo Leão. Ele é de Pedro Leopoldo, memorialista. Ele tem o papel de trazer vários documentos da cidade, reunir várias fotografias, que conta um pouco da história de Pedro Leopoldo, e tem um capítulo especial na cidade, que é a história do Chico Xavier. Chico Xavier foi muito importante para a cidade? Importantíssimo, importantíssimo. Tanto é que quando ele foi embora de Pedro Leopoldo, em 1959, a cidade ficou vazia. E aqui a gente tem parte de um acervo, seu Geraldo, que a gente vai mostrar alguns objetos que se referem à vida do Chico Xavier, né? Tem uma curiosidade, inclusive, que além da psicografia, o Chico Xavier era um médium também de psicofonia. O que é psicofonia, seu Geraldo? Psicofonia é aquele que o médium recebe e fala. Ele recebe a mensagem, fala, é gravado. Que tipo de objeto que utilizava para essa gravação? Esse gravador aqui, ó. Esse gravador. Esse é o original? É original. Tanto essas fitas são originais. Elas estão bem preservadas porque elas são originais. Aí tem a voz de Chico com várias mensagens de pessoas importantíssimas na história da humanidade, né? E originou esses dois livros, Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. Do lado de cá a gente tem outras curiosidades também, né, seu Geraldo? Alguns objetos pessoais que o Chico Xavier utilizava enquanto era vivo e morava aqui em Pedro Leopoldo, né? Querida mamãe Célia, querido papai Aguinaldo, aqui sou eu, Tetel, com o vovô Lico. Estou melhor e me sinto com mais desembaraço. A Célia Diniz é professora aposentada aqui de Pedro Leopoldo, é espírita, conheceu o Chico Xavier e tem várias experiências referente à psicografia do médium. Para quem assistiu o filme As Mães de Chico, a Célia foi uma das personagens do filme, né, Célia? Vamos começar a contar essa história do Rangel. Tá certo. O Rangel era meu terceiro filho e aos 3 anos de idade ele caiu da garupa da bicicleta da babá. Uma quedinha boba e 2 pontinhos na nuca, mas 3 dias depois ele teve uma convulsão e foi embora. 1 ano depois eu fui a Uberaba visitar o Chico, a gente sempre ia, e então veio a mensagem dele. Sentou-se do meu lado um médium de Pernambuco, que eu nunca tinha visto, que nunca havia me visto. Em determinado momento, lá pela madrugada,
Ele me cutuca de levinho, nós nos pés da mesa e o Chico lá na ponta, uma mesa grande. E fala no meu ouvido, seu nome é Célia, seu filho agora. Aí eu falei, como é que você sabe? Ele falou, porque ele começa assim, querida mamãe Célia. E era um menininho que estava correndo e brincando aqui pelo salão. Aí chegou perto dele um senhor assim, 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 e descreveu meu pai que estava desencarnado há 4 anos. Chegou perto dele um senhor e falou, vamos Rangel, agora é sua vez. E o médium fala assim, agora está assim, está a mão do Chico, a mão do seu filhinho e a mão desse senhor por cima. E você vai observar que a letra vai mudar. E realmente, quando eu pego a mensagem, ela começa assim como a letra com características infantis e depois que ela fica cursiva. Não posso escrever mais porque fiquei cansado de fazer letras. Mas quando eu puder, voltarei. Célia leva outro golpe do destino. Mariana, a filha dela que tinha 27 anos, morreu após complicações de uma dengue hemorrágica. A Mariana foi depois de quanto tempo do Rangel? A Mariana foi agora em 2006, dia 20 fez 10 anos da partida dela. Foi um baque muito grande, porque eu pensava na minha prepotência que eu já tinha aprendido tudo que a dor de um filho tem para ensinar. E nós sabemos que ninguém sofre um segundo a mais além da necessidade de aprender alguma coisa. E quando a minha filha entra para o CTI, eu de novo na porta do CTI, pedindo a Deus, eu sei que seja feita a vossa vontade, mas eu ainda pensava, eu acho que agora a nossa vontade vai empatar, porque raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. E no entanto caiu. Célia relembra que 10 dias depois recebeu notícias da jovem que já estaria em outra dimensão. E outra vez foi Rangel quem comunicou. Mamãe, aqui sou eu, o Rangel. Que pena, mamãe, que 23 anos e alguns meses depois, ó você passando de novo pela mesma situação de ver um filho partir antes de você. Depois de passar por tanto sofrimento e superar a dor com o auxílio das cartas recebidas e a religião, a professora agora lança um livro. Vencendo a dor da morte. Por que a gente está falando disso, Camila? Porque há 30 anos eu escuto a mesma pergunta. Por que Deus fez isso comigo? Então tem 30 anos que eu recebo pessoas enlutadas. Compartilhar a caminhada. Hoje, Célia trabalha no Centro Espírita Luiz Gonzaga, inaugurado neste local em 1950. Além de obras sociais deixadas por Chico, a casa é aberta ao público para palestras e passes. Neste mesmo local, além de um museu com objetos e documentos que pertenceram ao médium mineiro, encontramos também pessoas que o conheciam muito bem. Aqui neste lugar onde nós estamos, era a antiga casa onde Chico Xavier nasceu e foi criada até os 5 anos de idade. De lá para cá muita coisa mudou, o mundo ficou conhecendo esse médium brasileiro. Mas antes, a gente tem algumas curiosidades para saber sobre a vida de Francisco Cândido Xavier. E quem vai contar para a gente um pouquinho é a dona Marta, que é sobrinha de Chico Xavier, né, dona Marta? A primeira psicografia dele foi na minha casa, onde é meu quarto hoje. Foi bom demais pra gente, sabe? Para meus filhos. Ele foi muito carinhoso comigo, viu? E as obras continuam, né, dona Marta? Minhas obras continuam. Ele deixou muita coisa bonita, muita coisa boa, né? O carinho dele para o mundo todo, a humildade dele foi muito importante. E nada afetava aquela criatura. Nada afetava ele. Podia acontecer o que acontecesse, ele era aquela pessoa maravilhosa, paciente. Agradeço, Jesus, os teus olhos nos meus, que me fazem saber de caminho a caminho, que não há ser algum desprezado ou sozinho, que do monte mais alto ao vale mais profundo, todos sem exceção, nas províncias do mundo, somos filhos de Deus.
Em vida, Chico Xavier psicografou 438 livros. Foram mais de 20 mil mensagens recebidas do mundo espiritual. Até a morte dele, em 2002, eram mais de 4 milhões de publicações em português, inglês, francês e outros idiomas. Ele não ficou com nenhum centavo da renda dos direitos autorais, uma fortuna que ultrapassaria 30 milhões de reais. De acordo com os amigos, toda a verba tinha e ainda tem endereço certo: instituições de caridade espalhadas pelo Brasil. Esses livros nunca me pertenceram, eles pertencem àqueles que os ditam ou os escrevem através de minhas mãos. Químicos e Geraldo Lemos Neto, o Geraldinho, é responsável por várias publicações do médium. Um empresário o conheceu ainda menino e conta um caso curioso quando o encontrou pela primeira vez. Eu então passei a me corresponder com ele, mas eu não assinava o meu nome, porque eu pensava, um homem muito ocupado, não vai ter tempo de me responder nem nada. Eu apenas assinava um amigo e punha a carta no correio, porque eu sabia a caixa postal dele em Uberaba. Era a caixa postal 56. Minha tia-avó me convidou, agora eu vou te apresentar o Chico. E chegando lá, ele então com muita... A hora que ela foi falar meu nome, ele com muita vivacidade falou assim, é o Geraldinho, falando até o apelido de família, né? Ô meu filho, já faz algum tempo que eu te espero, que eu te esperava. E eu fiquei em estado de choque, eu não falava nada. E ele falou assim comigo, mas tem duas coisas que eu nunca entendi em você. E mais assustado eu fiquei, né? Porque eu estava conhecendo o homem pela primeira vez aqui nessa vida, né? E ele falou assim, você me escreve cartas tão lindas que me fazem tão bem. Mas nunca entendi duas coisas. Em primeiro lugar, por que você nunca as assinou? E realmente eu só colocava um amigo. Em segundo lugar, por que você nunca colocou o remetente para eu poder te responder? Quando ele faleceu, você achou que não ia publicar o trabalho referente às psicografias, havia que terminar. Exato, eu achei que não ia ter mais nada, porque ele tinha já falecido, e só que ao contrário, né? Ele é o próprio exemplo que a vida continua, porque depois que ele faleceu, nós tivemos várias famílias amigas e intuições também que ele mesmo nos deu através de sonhos, para procurar determinadas pessoas. Até o último que nós publicamos no final do ano, nós temos publicados 497 livros da lavra mediúnica de Chico Xavier. Isso significa que quase 60 livros inéditos foram publicados depois que ele desencarnou. Francisco Xavier morreu em Uberaba aos 92 anos de idade. Ele teria falado aos amigos mais chegados que queria partir num dia de alegria aos brasileiros. E este dia, coincidência ou não, foi a final da Copa do Mundo de Futebol, quando a seleção conquistou o pentacampeonato em 2002. Mesmo assim, uma multidão foi se despedir do médium. Uma encarnação iluminada pela doutrina e buscando a própria educação nas disciplinas libertadoras é um passo expressivo, mas não a santidade, consoante muitos pensam. Respeito a todos é o princípio elementar da subida. O médium Wagner Paixão nos mostra o livro onde foi publicada a carta psicografada por ele, escrita por Chico Xavier durante a comemoração do centenário de nascimento do médium, no 3º Congresso Nacional Espírita. Amemo-nos uns aos outros, meus irmãos, sem competições, sem vaidade, sem presunção, sem desprezo ao que nos ensinou Jesus em sua missão redentora, de nossos velhos e perigosos hábitos humanos. Esse livro, ele é da Federação Espírita Brasileira, chama Na Luz do Amor. Ele foi feito para registrar, ele representa os anais do 3º Congresso Espírita Brasileiro, comemorando o centenário de Chico Xavier. Wagner conta que muita gente não acredita no fenômeno da psicografia. Existe muito preconceito porque é uma coisa que eles consideram sobrenatural, acima do padrão comum. E, na verdade, isso é da história humana. Jesus conversou com Elias e Moisés no Tabor. Jesus conversou com o espírito que obsidiava uma pessoa, afastou entidades. A febre da sogra de Pedro era influência de um espírito.
eles afastam. Então, por isso que a gente fala que a Bíblia, né, desde o Antigo Testamento até o Novo, é um livro de fenomenologia mediúnica. Mas quando é perguntado sobre Chico, ele se emociona. O Chico, a gente pode falar tudo dele e não diz tudo. É daqueles espíritos iluminados que vêm à Terra para dividir as eras. O Chico veio espírita para mostrar como se vive o espiritismo. Depois do codificador Allan Kardec, que foi o esplendor da razão, do bom senso, nós tivemos um coração, que é o Chico. Para mim foi o apóstolo do Cristo em tempos modernos. Aquele que realmente vivenciou no exemplo, na renúncia, na própria vida, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fico tão emocionada. É um ser que dificilmente a humanidade vai acreditar que existiu. Muita gente vai mais tarde falar assim, não foi possível ter uma pessoa dessa. Nós não acreditamos que teve essa pessoa, que existiu essa pessoa. Uma pessoa muito especial. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então é trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais.